Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma correção de exercícios do dia 23 de julho de 2020, ok? Vamos lá, são exercícios bem simples, bem fáceis de resolver, para a gente poder dar continuidade no nosso conhecimento aqui, tá bom? Bom, questão de número 9. Dois quadrados semelhantes possuem áreas iguais a 36 centímetros quadrados e 64 centímetros quadrados. Qual é a razão entre a medida do seu lado menor quadrado e a medida do seu lado maior quadrado? Certo? Então eu quero saber a razão entre os lados, tá? Então neste caso, ó, vamos deixar claro, ele quer saber o lado maior e o lado menor, lembrando que é a razão entre o lado menor e o lado maior. Logo, eu vou ter o lado menor sobre o lado maior, né? Dos dois quadrados nesse caso. Então, o que eu tenho aqui é simples. Basta eu pensar da seguinte forma. Se eu for trabalhar dentro da razão, ok? Então, dentro da razão, a razão sempre vai ser assim. A razão do lado do quadrado menor, então, quadrado menor sobre a razão do quadrado maior. Certo? Bom, pensa da seguinte forma. Nós temos que a razão de uma figura geométrica, no caso, entre a área e o valor do comprimento do lado ou do perímetro, você tem aquela relação simples, né? Nós sabemos que a relação da razão do lado de um quadrado, certo? Se eu for utilizar assim, o lado de um quadrado, o lado 1 e o quadrado 2, né? Se eu for trabalhar as áreas, eu vou ter L1 ao quadrado e L2 ao quadrado, né? Isso aqui para o comprimento, esse aqui para a área, certo? Agora, eu já tenho aqui a área, já está em centímetros quadrados, ó. Então eu tenho que ter agora a relação do comprimento. Para isso, basta eu pegar agora e colocar os valores e tirar a raiz quadrada, né? Então eu vou ter aqui o 36 sobre 64, essa é a razão entre as áreas, então eu tiro a raiz daqui e a raiz daqui. Basicamente, raiz de 36, fatorando, dá 6. Raiz de 64, eu tenho como 8. Na simplificação, então simplificando, eu tenho o quê? Na simplificação, os dois números são pares, então eu posso dividir este daqui por 2 e também posso dividir este daqui por 2, certo? 6 divididos por 2 dá 3. 8 divididos por 2 dá 4. Então, 3 quartos é a razão entre os dois lados, tá? Seria o lado do quadrado menor sobre o lado do quadrado maior. Beleza? Vamos para a próxima questão, então, que é tão simples quanto esta questão aqui. Questão de número 10. Ele fala assim, os lados correspondentes de dois triângulos... Opa, estou falando dos lados, ó. Vamos sempre ter atenção a esses pontos. Estou falando dos lados, certo? De dois triângulos semelhantes, T1 e T2. Triângulo 1, triângulo 2. Estão na razão de 1 para 2. Qual é a razão entre suas áreas? Então, ó, se eu tenho a razão entre os lados sendo 1 para 2, a razão é de 1 para 2. Lembrando, T1, T2, certo? Beleza. Então, se o lado dele é 1, vamos pegar aqui T1. T1 é igual a 1 quadrado de 1 por 1.
1 por 1. Então, a área dele é 1 ao quadrado, que é o quê? uma unidade quadrada. Uma unidade quadrada. Se eu for falar do T2, o T2 é o quê? É um quadrado de 2 por 2, né? Então, ele vai ser assim, 2 por 2, que dá 2 ao quadrado. Na realidade, aqui nós temos o quê? 2 vezes 2, 2 ao quadrado, dá 4. Então, dá 4 unidades quadradas, certo? Unidades quadradas porque eu não sei se é metro, se é centímetro, né? Ele não deixou claro aqui no exercício qual que é a unidade de medida, mas ele só quer saber a razão. Então, a razão é o quê? A razão do T1 é 1, a área dele, né? A área dele é 1. E a área de T2 é 4. Então, a razão entre os comprimentos é 1 sobre 2. 1 sobre 2. E a razão entre as áreas, 1 sobre 4. Ok? Então, a resposta aqui, 1/4. Beleza? Bom, vamos lá então. Fica aqui então o meu muito obrigado a todos. Um beijão no coração de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.